Todo ano, o Instituto Trata Brasil divulga um ranking do saneamento básico com as nossas 100 maiores cidades. Se você quiser saber um pouquinho sobre a última edição que foi lançada recentemente, acompanhe mais este vídeo do canal Políticas de Infraestrutura. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Carvalho, sou servidor público federal da carreira dos analistas de infraestrutura e já tenho 12 anos de experiência com empreendimentos de infraestrutura. Eu criei esse canal com a intenção de dividir conhecimento com servidores públicos de todo o país, de todas as esferas, sobre a temática das políticas de infraestrutura. Então eu vou sempre pegar um texto, algum documento importante do setor e vou comentar aqui com vocês, vamos trocar conhecimentos e colocar temas para discussão. Hoje o tema que eu escolhi foi o ranking do saneamento básico, que é publicado todo ano pelo Instituto Trata Brasil. Quem é do setor de saneamento certamente já ouviu falar do Instituto Trata Brasil, ele é bem famoso, ele sempre publica alguns estudos interessantes, então esse é um deles, né, o ranking do saneamento. Eu preparei uma apresentaçãozinha, eu vou colocar aqui para vocês. Lembrando que o link para o material original, que está no site do Instituto Trata Brasil, eu coloquei também na descrição do vídeo. Pois bem, o ranking do saneamento 2019. O Instituto, ele prepara esse material com base em dados do SNIS. O SNIS é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento. Ele é gerido pelo antigo Ministério das Cidades, agora incorporado no Ministério do Desenvolvimento Regional. O ranking ele considera somente as 100 maiores cidades, né? Nisso ele pega 40% da população, mais ou menos, mais de 40% da população. E um destaque interessante aí é que mais de 50% dos investimentos em saneamento acabam nessas 100 cidades. O que é uma coisa assim, impressionante, considerando que nós temos 5.570 municípios ao todo. Isso significa que pouco menos de 50% dos investimentos, né, a outra metade, tem que ser dividida entre 5.470 municípios. No final, a gente sabe que muitos dos municípios não vão receber nenhum centavo. Aqui a gente tem uma tabelinha com alguns indicadores gerais, comparando a média do Brasil versus a média das 100 maiores cidades. O que a gente repara aí é que nos indicadores, né, de acesso à água tratada, coleta de esgoto e tratamento de esgoto, os 100 maiores municípios sempre estão melhores do que a média brasileira. Em termos de investimento, é aquilo que eu já tinha comentado, é totalmente discrepante, né? Eles pegam mais de 50% do total. Agora, no índice de perda de água na distribuição, curiosamente, eles têm um desempenho pior, um pouquinho pior do que a média nacional. O que acontece é que nesses municípios, em média, se perde mais água do que nos outros. Mas isso a gente vai dar uma olhada depois, um por um, em cada um desses indicadores, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Vamos ver aqui, coleta de esgoto. Isso aqui é uma distribuição por faixas. 46 dos 100 municípios, eles têm um atendimento em coleta de esgoto maior do que 80% da população. Isso assim é baixo, né? Ainda mais considerando ali o outro extremo do gráfico, que você tem 8 municípios com menos de 20% de coleta. Na próxima slide a gente vê melhor quem são os melhores e quem são os piores, né? Na lista ali dos melhores, você tem 2 municípios que têm 100% de coleta, né? São Piracicaba e Taboão da Serra, ambos em São Paulo.
Você tem mais uma série ali de municípios no Paraná, incluindo a capital Curitiba e mais uns 2 em São Paulo. Então todos os melhores municípios em termos de coleta de esgoto estão em São Paulo e Paraná. Do outro lado você tem uma tabela com os piores no ranking, né? Esclarecendo que quando eu falo em piores aqui, são os piores entre os 100 maiores, não são os piores em termos absolutos. Você tem um município ali que tem menos de 1% no percentual de coleta de esgoto, o que é terrível, né? Entre os 100 maiores municípios eu tenho que ter menos de 1%. E outra coisa de destaque aí é que você tem várias capitais com menos de 30%. Por exemplo, Rio Branco no Acre, Teresina no Piauí, Belém do Pará, Manaus no Amazonas, Macapá no Amapá, Porto Velho em Rondônia. Bom, todas as capitais aí desse lado. Agora aqui tem alguns destaques, né? O relatório do ranking, ele faz ele separa as capitais e faz alguns destaques entre as capitais. E faz especialmente em termos de evolução dos índices, né? Então, em coleta de esgoto, Palmas é campeã absoluta, ela deu um salto em 40% no índice de coleta de esgoto desde 2013, né? O interessante aí é que eu coloquei também o salto que foi dado em termos de posições no ranking. Só que Palmas é um caso excepcional porque só entrou no ranking de 2018. Antes ela não entrava no requisito de tamanho, né? Não era uma das 100 maiores cidades do Brasil. E só do ano passado para cá, ela pulou 10 posições no ranking. Lembrando que, embora os dados sejam de 2013 a 2017, a posição no ranking é 2015 a 2019, né? Porque tem um atraso aí em relação aos dados do SNIS e o ranking que foi publicado. João Pessoa deu um salto de 26%, mais ou menos, pulando da 64ª posição em 2015 para a 32ª em 2019. Boa Vista deu um salto de 23%, passou da 54ª para a 45ª, e Cuiabá subiu 18% no índice de coleta, saindo da 70ª posição para a 58ª. Aqui a gente já pula para o índice de tratamento de esgotos. E aí tem essa distribuição por faixa. Mas reparem aí que se já estava ruim no índice de coleta, em tratamento está um pouco pior, porque você vê que tem uma distribuição maior para as faixas em que o percentual é pior, né? Então você vê aí que tem 21 municípios no ranking que tem um índice de tratamento de esgoto menor do que 20%, o que é ruim, né? Então você tende a ter um índice de coleta maior, mas um índice de tratamento menor. O que significa? Significa que em muitos casos o município simplesmente afasta o esgoto de perto da casa do usuário, né, mas lança em algum córrego na natureza sem nenhum tratamento, o que é terrível do ponto de vista ambiental e sanitário para quem mora perto desses cursos d'água onde vai ser lançado o esgoto. Agora aqui tem uma impressão, salvo o melhor juízo, que houve um equívoco no indicador que foi utilizado, ou pelo menos na indicação que o pessoal do Trata Brasil colocou no relatório do ranking. Porque eles indicam lá que foi utilizado o indicador IN046, que é o índice de esgoto tratado referido à água consumida. Esse índice, em tese, ele dá uma perspectiva de
quanto se tratou de tudo o que foi consumido de água. Existe um outro indicador, que é o IN 016, que é o índice de tratamento de esgoto. Ele é um índice relativo, é um índice de quanto foi de tudo o que foi coletado, quanto foi tratado, né? Então ele dá esse percentual. Embora o relatório diga que foi usado o índice IN46, eu tenho a impressão de que na verdade é o índice IN16, porque não faz sentido você ter tantos municípios com 100% de esgoto tratado, sendo que, vou até voltar aqui para vocês verem, você tem apenas 2 com 100% de coleta. Se você está raciocinando em termos absolutos da quantidade de água consumida, para você ter 100% de esgoto tratado, você tem que, no mínimo, ter 100% de coleta, né? Não faz sentido você falar que tem alguns municípios que tratam 100%, mas eles nem coletam 100%. Então, eu imagino que aqui é 100% do esgoto tratado só daquilo que foi coletado, que é um indicador relativo. Aqui os destaques entre as capitais. Porto Alegre deu um salto de 34%, subindo da 44ª para a 38ª posição, de 2015 para cá. Palmas, mais uma vez, aparece aí entre destaque entre as capitais, subiu 28%, né? Boa Vista também e Brasília tiveram boas colocações. Agora um destaque aí porque Brasília, embora ele tenha dado esse salto de 18%, ela caiu no ranking de 2015 para cá. Isso aí pode ser explicado pelo fato de que nos outros 2 indicadores ela ficou estagnada, né? Enquanto outros municípios tiveram saltos na coleta de esgoto e um desempenho razoável em água, Brasília só teve esse desempenho excepcional em tratamento. Agora aqui vamos ver o indicador de abastecimento de água. Aqui a gente percebe que é muito melhor do que os indicadores de esgoto, né? 90 dos 100 municípios tem mais de 80% de atendimento e nenhum tem menos de 20%. Aqui os 10 melhores e os 10 piores entre os 100, a gente percebe que até na lista dos 10 piores, todo mundo tem um percentual ali razoável, né? Só alguns poucos estão abaixo de 50%. No caso ali, Macapá, Ananindeua e Porto Velho. O restante, as 10 maiores, é tudo 100%, com destaque ali para João Pessoa. Como vocês podem perceber, a água não é uma das maiores preocupações em termos de saneamento, né? Aqui os destaques entre as capitais, e a gente percebe que os destaques em água, os saltos percentuais são bem menores, né? Enquanto em coleta de esgoto você teve o maior salto lá foi 40%, aqui o maior salto é 7,8%, né? No Rio de Janeiro. Teve Palmas também, mais uma vez. Palmas foi destaque em coleta de esgoto, tratamento de esgoto e abastecimento de água. Manaus e Rio Branco. Aqui, Manaus e Rio Branco, eles caem na mesma situação que Brasília caiu lá no tratamento de esgoto. Eles tiveram destaque no aumento na cobertura de abastecimento de água, mas o desempenho deles em esgoto ficou mais ou menos estagnado. Então, como outros municípios tiveram grandes saltos, eles acabaram descendo no ranking, embora tenha esse destaque aqui. Agora, o índice de perdas na distribuição. Como a gente viu lá no começo, o índice de perdas na distribuição é o único em que os 100 maiores municípios têm um desempenho pior do que a média brasileira. 9 dos maiores municípios têm perda d'água com mais de 60%, e tem outros 33 ali que têm mais de 45%. São muito poucos os municípios que têm abaixo de 30%.
que é um percentual que a gente considera razoável no setor. Aqui a lista, né? Os 10 melhores, todos têm um percentual bom. O destaque ali para Santos, que é abaixo de 15%. É excelente não só para os padrões brasileiros, como também para os padrões internacionais. É realmente muito bom o índice de perdas em Santos. Do outro lado, o desempenho deixa muito a desejar, né? Você tem ali dois municípios, que inclusive são capitais, Manaus e Porto Velho, que tem mais de 70% de perdas na distribuição. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Isso significa que nesses municípios, mais de 70% da água que é colocada à disposição no sistema de distribuição é perdida. Se perde em vazamentos, em roubo, né, o famoso gato. E aqui, apesar do dado ser assustador, tem um lado bom, né, que a gente enxerga um caminho muito claro a seguir em termos de gestão dos recursos hídricos, que é investir bastante na redução e controle de perdas, como uma estratégia para a gente evitar situações de escassez hídrica, que é uma coisa que preocupa todo mundo hoje em dia, né? Em vez de a gente fazer obras gigantescas de transposição de bacias, trazer água de longe para poder abastecer uma determinada população, a gente investe na redução dessas perdas. Bem, o ranking ele considera ainda alguns outros indicadores na hora de fazer o cálculo, né, para dar nota e ranquear os municípios, como perdas no faturamento, que é diferente de perdas na distribuição, e usa ali algumas informações sobre investimentos e arrecadação. Mas esses aí eu não vou passar aqui não. Quem quiser saber mais detalhes sobre como é que eles fizeram esses cálculos e incluíram isso na nota final e no ranking, baixa lá o material e dá uma olhadinha, que tem lá toda a metodologia e análise de dados. E por fim, eu peguei o ranking final e estão aí os 5 melhores e os 5 piores municípios no ranking geral de saneamento de 2019. Franca, em São Paulo, em primeiro lugar, e no ano passado ela já estava em primeiro lugar. Santos, em São Paulo também. Uberlândia, em Minas Gerais. Maringá, no Paraná. E Vitória da Conquista, na Bahia. Esses são os melhores. Os piores são Macapá, Santarém, Manaus, Ananindeua e Porto Velho. Bom, aqui a gente destaca novamente que entre os piores colocados no ranking estão algumas capitais, né? Você tem Macapá, Manaus e Porto Velho entre os 5 piores no ranking. O que é lamentável, né? Assim, a gente espera que as capitais tenham um investimento razoável, né? Mas isso aí reflete as dificuldades de investimento que os estados do Norte e Nordeste, em especial, têm na hora de fazer investimento em saneamento. Isso é algo que a gente precisa atacar nas nossas políticas, né, para ver se a gente consegue melhorar aí esses índices. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo mesmo, dá uma curtida e lembre-se de se inscrever no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos que a gente vai preparar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.